No vídeo de hoje vamos explorar a história e os mistérios por trás de um dos lugares mais assombrados do Brasil. Esse lugar não é conhecido apenas por sua beleza natural, mas também por carregar uma história super pesada envolvendo escravidão, extermínio de indígenas e muitos relatos sobrenaturais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like e um comentário para ajudar no engajamento. Se ainda não está inscrito no canal, não perca mais tempo e se inscreva. E sem mais enrolação, vambora para a história. Localizado no bairro Jaraguá, na zona oeste de São Paulo, o Pico do Jaraguá possui 1.135 metros de altitude, sendo o ponto mais alto da cidade de São Paulo, com uma vista incrível da capital e da região metropolitana. No Pico do Jaraguá existe o Parque Estadual do Jaraguá, que é um local de preservação aberto ao público. O local possui uma área para piquenique, tem uma boa estrutura para a prática de esportes e também algumas trilhas, que dão acesso ao topo do Pico do Jaraguá. A nível de curiosidade, o termo Pico do Jaraguá em Tupi-Guarani significa Senhor do Vale. No sopé do Pico do Jaraguá está localizado o casarão Afonso Sardinha. Mas antes de falarmos do casarão, precisamos voltar no tempo e entender quem foi Afonso Sardinha. Afonso Sardinha foi um bandeirante português que veio ao Brasil por volta do ano de 1550. Algumas fontes mencionam que ele teria nascido em 1535. Os bandeirantes eram homens portugueses enviados ao Brasil para explorar as terras e tomar posse das riquezas encontradas por aqui, principalmente ouro e pedras preciosas. Os nossos livros de história retratam esses homens como simples exploradores, mas na realidade é que de fato o que acontecia durante essas explorações era muito bizarro. Por volta do ano de 1570, Afonso Sardinha ouviu rumores de que existia uma grande quantidade de ouro localizada no Pico do Jaraguá. Então ele, mais um grupo de bandeirantes, partiram com destino ao Pico do Jaraguá para poder explorá-lo. Lembrando que o descobrimento do Brasil aconteceu em 1500, ou seja, apenas 70 anos antes. As terras do Pico do Jaraguá eram consideradas sagradas pelos indígenas das tribos Guarani e Carijó, que habitavam a região. Mesmo assim, Afonso e seu grupo demarcaram uma grande área para a construção de um casarão para fazer a exploração do ouro. E na época era assim, tá, pessoal? Os portugueses chegavam no local, tomavam as terras dos indígenas na cara dura. E, inclusive, o Afonso já era muito conhecido por ser um temido caçador de indígenas. Ele era chamado de Afonso Sardinha, o Velho. Acontece que os Guaranis e Carijós não aceitaram perder suas terras e decidiram travar uma batalha com os bandeirantes portugueses que durou 10 anos. Depois de uma década de luta, infelizmente os portugueses saíram vitoriosos. Em 1580, além de tomar boa parte das terras indígenas para exploração, Afonso Sardinha iniciou a construção do casarão no sopé do Pico do Jaraguá. E a mão de obra usada para a construção desse casarão e para a exploração do ouro era indígena e escrava. Afonso Sardinha, além de explorar e caçar indígenas, foi um dos primeiros homens a comercializar pessoas no Brasil. Ele trazia escravos da Angola para usá-los em suas explorações e também para vendê-los aos outros povos que chegavam ao Brasil. No primeiro andar da casa, que foi a primeira parte a ser erguida, Afonso mandou construir uma senzala, com apenas 1,60 m de altura e algumas janelas minúsculas. A casa foi toda construída com taipa de pilão, uma mistura de barro com folhas secas batidas em um grande pilão, onde misturavam vísceras de animais para dar liga na massa e deixar as paredes mais resistentes. Entretanto, Afonso Sardinha acrescentava outro ingrediente à taipa: vísceras humanas. Afonso Sardinha tinha um costume de se livrar dos seus escravos quando eles completavam seus 25 a 30 anos de idade, pois na cabeça dele os escravos já não eram mais capazes de executar as tarefas com eficiência e nem de carregar tanto peso. Primeiro ele tentava vender esses escravos, mas quando não conseguia nenhum comprador, ele tirava a vida deles e misturava os restos mortais na massa de taipa de pilão para poder construir a casa. Ao final da construção, a casa possuía 21 cômodos e as paredes possuíam 80 centímetros de espessura. Durante e depois a construção do casarão, os índios costumavam ir até o local para tentar reaver aquelas terras, porque para eles era um local sagrado. Os índios chamavam aquele local ali de Iaraguá,
que era o local onde eles faziam as suas oferendas e seus rituais. Mas infelizmente esses índios perdiam suas vidas e tinham suas vísceras misturados a tal massa de taipa. E aqueles que não eram mortos imediatamente eram escravizados e aprisionados até perderem suas vidas. É dito que Afonso Sardinha alimentava os seus escravos com uma mistura de água e farinha. Ele dizia que isso era o suficiente para mantê-los fortes para trabalhar e ao mesmo tempo fracos para fugirem. Afonso Sardinha também tinha um costume bizarro de pendurar os corpos dos índios que iam até lá para tentar retomar as terras, para que servisse de exemplo para os outros indígenas. Frequentemente, os indígenas tentavam recuperar esses corpos para tentar enterrá-los de uma forma digna, mas eram impedidos pelos bandeirantes. Os índios então acabavam enterrados na parte de trás do casarão. Outro fato que devemos mencionar aqui no vídeo é que os bandeirantes abusavam das mulheres e meninas indígenas. Inclusive, o próprio Afonso Sardinha teve um filho com uma de suas escravas, que era uma índia. Ele era casado com uma mulher chamada Maria Gonçalves, mas por algum motivo o casal não possuía filhos. Afonso Sardinha se tornou bastante rico e cada vez mais poderoso. Ele possuía diversas lavouras e negociava sal, farinha e açúcar. Mas a sua maior fonte de renda era o comércio de escravos. Afonso Sardinha faleceu no ano de 1616 e sua família continuou a administrar o local. A exploração de ouro no Pico do Jaraguá aconteceu até meados do século XIX, quando o local se tornou uma fazenda de café. Contudo, com a crise do café em 1929, o local foi abandonado. Até que em 1939, o governo do estado de São Paulo comprou parte dessas terras. O governo então iniciou o reflorestamento da vegetação nativa e também inseriu alguns animais da região que haviam sido extintos. Uma parte das terras foi devolvida aos indígenas para que eles pudessem voltar a viver por lá. No ano de 1961, foi inaugurado o Parque Estadual do Jaraguá, onde está localizado o casarão Afonso Sardinha. Ainda nos anos 60, foram instaladas 2 torres de transmissão, compartilhadas por 3 emissoras, a TV Globo, TV Cultura e TV Bandeirantes. Em 1983, o local foi tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico. E em 1994, foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. No decorrer dos anos, a região no entorno do casarão foi crescendo e assim foi criado o bairro do Jaraguá. Nos anos 90, o casarão Afonso Sardinha passou por uma reforma e foi transformado em um albergue, chamado Madalena Tagliaferro, em 1998. O albergue recebia estudantes de diversos lugares do mundo, além de mochileiros e escoteiros que ficavam hospedados lá de forma gratuita. E é a partir desse momento que as histórias assombradas sobre o local começaram a surgir. De acordo com os relatos, as pessoas que se hospedavam no casarão conseguiam passar apenas uma noite por lá e iam embora assustadas pela manhã. É dito que os hóspedes eram acordados de madrugada por mãos que puxavam seus cabelos e alisavam os seus corpos, além de vários relatos envolvendo barulhos de correntes sendo arrastadas e pessoas chorando ou gritando. Existe também relatos de objetos que se mexiam sozinhos ou que eram arremessados contra a parede do nada. Muitas pessoas também relataram ter visto vultos pelos cômodos do casarão. Uma moradora do bairro Jaraguá, que mora próximo ao casarão, conta que certa vez recebeu a visita de sua prima e que essa prima ficaria hospedada no albergue. Ela diz que essa prima só conseguiu passar uma noite por lá e que foi embora de manhã completamente assustada. Essa prima contou que, durante a madrugada, sentiu pessoas puxando seu cabelo e passando a mão pelo seu corpo. E o mais bizarro é que, na época, o fato do casarão ter sido construído com vísceras humanas e as coisas horríveis que aconteceram por lá não eram de conhecimento público. Ou seja, quem se hospedava por lá não fazia ideia das coisas horríveis que aconteceram lá. Somente os responsáveis e os organizadores sabiam de toda a história local. E durante muito tempo eles tentaram abafar essas histórias para não afastar as pessoas. Só que com o passar do tempo, esses boatos foram se espalhando ao ponto de parar até mesmo nos jornais. Com a queda do movimento, no ano de 2008, o albergue foi fechado. O casarão então se transformou em um museu, onde eram feitas visitas com guias durante o dia. E esses guias evitavam contar a história real do local, falando apenas as coisas positivas sobre a exploração e sobre Afonso Sardinha.
Só que mesmo durante essas visitas durante o dia, muitas pessoas relatavam que sentiam tapas, viam vultos e até mesmo pessoas que não estavam ali de verdade. À noite, quando o museu estava fechado, o local era vigiado por guardas. E praticamente todos os guardas que trabalharam lá presenciaram atividades sobrenaturais. É dito também que a rotatividade desses guardas era muito grande e eles aguentavam trabalhar no máximo por uma semana. Os guardas relatam que ouviam passos de pessoas se aproximando, mas não viam absolutamente ninguém, mas eles conseguiam sentir uma presença próxima deles. Eles contam também que os cães latiam na direção desses passos, mas eles não enxergavam nada, mesmo com as luzes acesas. Durante as rondas noturnas, os guardas viam a presença de um homem do lado de fora do casarão. Em uma determinada noite, achando que era apenas um morador ali da região pregando uma peça neles, eles decidiram ir atrás. Só que eles não encontraram absolutamente nada, nenhuma pegada e nenhum vestígio de que realmente alguém tivesse passado por ali. O relato mais bizarro foi presenciado por policiais e registrado em um boletim de ocorrência. Certa noite, os guardas ouviram um barulho muito alto vindo de dentro do casarão, como se várias pessoas estivessem invadindo o local e estivessem quebrando as coisas lá dentro. E como esses guardas não trabalhavam armados, eles ficaram muito assustados e decidiram acionar a polícia. Poucos minutos depois, vários carros da polícia chegaram ao local. E esses policiais também ouviram barulho vindo de dentro do casarão e pediram para quem estivesse fazendo aquele barulho que saísse. Só que, como eles não tiveram nenhuma resposta, eles decidiram entrar. E, para a surpresa deles, o barulho cessou, e quando abriram a porta não havia nada e nem ninguém. E o mais bizarro é que todos os objetos estavam em perfeito estado. A parte externa da propriedade também foi totalmente verificada, mas eles não encontraram ninguém. Um boletim de ocorrência então foi registrado e nele consta que os próprios policiais presenciaram atividades inexplicáveis. E essas atividades sobrenaturais não aconteciam somente dentro do casarão. Na aldeia indígena que fica próxima ao parque, ainda existem as pias que os escravos utilizavam para minerar o ouro na época, chamadas pias de ouro. Os moradores das proximidades alegam que durante a madrugada, os animais começam a ficar inquietos e fazem muito barulho. Os cães começam a latir e a rosnar sempre perto dessas pias, como se estivessem vendo algo ou alguém. Os moradores já chegaram ao ponto de sair durante a madrugada para ver se tinha alguém provocando os animais, mas não encontraram ninguém. Em 2017, um bombeiro chamado Robson Maziero foi até o casarão para fazer algumas fotos e conseguiu entrar na senzala. Ele diz que se sentiu muito mal, que o local era extremamente apertado, sendo até mesmo difícil de respirar lá dentro. Ele também afirma que ouviu barulhos estranhos durante essa visitação. Muitas pessoas afirmam que esses fenômenos são feitos pelas almas dos escravos que ali padeceram. Outros afirmam que é a alma de Afonso Sardinha, que ficou presa ao local para pagar pelos seus pecados. Infelizmente, hoje o casarão Afonso Sardinha encontra-se em ruínas. No ano de 2020, o local parou de receber ajuda do governo, e desde então só é possível visitar 7 dos 21 cômodos, devido aos problemas de infraestrutura. Ainda existem indígenas que moram na parte de terra cedida pelo governo, a aldeia Tecoá Itacupé, que é considerada a menor terra indígena do Brasil. Se você é trilheiro ou tem um espírito aventureiro, existem 3 trilhas que você pode fazer que dão acesso ao Pico do Jaraguá. São as trilhas do Silêncio, da Bica e do Paisé. Me diz aí nos comentários se você mora perto ou se você já visitou o casarão Afonso Sardinha e o que você achou de lá. Verifique se já deixou o like e se inscreveu no canal. Me siga lá no Instagram, no @quimsiqueiraoficial. Obrigada por assistir e até a próxima.